E aí pessoal, tudo bem? Nosso programa Convergência Ambiental está demais. Vamos falar o tema resíduos sólidos. Vai ser muito bacana. Hoje com um especialista na área, o engenheiro Walter Plácido, que conhece muito da área, tem experiência internacional e vocês vão adorar. Não percam, hein? Inscrevam-se no nosso canal, deixem lá as curtidas, as nossas redes sociais e principalmente acessem o sininho para receber as notificações do canal para os próximos programas. Vem com a gente! E aí, convergentes, tudo bem? De volta ao nosso Convergência Ambiental e o tema agora é espetacular. Muito abordado, muitas informações, muito procurado, que é sobre resíduos sólidos. E nós estamos aqui com o engenheiro civil Walter Plácido, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Walter, você está inserido nessa área já há algum tempo. Fala um pouquinho para a gente, aqui para os nossos internautas, como que você chegou a essa área, como é que começou isso na tua vida? Inserido é um termo ótimo, né? Tem o pessoal das antigas, vamos dizer assim, diz que o lixo é uma cachaça que quem bebe não larga. Eu tenho amigos meus que estão aí nesse setor há 40 anos, o pessoal que a gente chama aí os dinossauros, né? A galera que já está trabalhando, como eles mesmos dizem, eles trabalham com resíduos, na época resíduo era lixo, né? Hoje a gente fala de resíduo sólido, mas na época a gente falava lixo. O assunto começa a ser tratado quando a gente começa a falar de limpeza urbana, né? A gênese está na limpeza urbana, em retirar o lixo da rua, coisa e tal. Só que hoje a gente vai muito mais além do que a limpeza urbana. A gestão dos resíduos, ela vai bem além da limpeza urbana. A gente fala de uma necessidade imperiosa que se tem de se tratar, né, e se destinar adequadamente milhões e milhões de toneladas que são geradas diariamente no Brasil, ou bilhões que são geradas anualmente em todo o mundo, e de resíduos que, na verdade, se bem tratados, passam a ser recursos. Essa é a grande verdade. Então, quando você pensa hoje em resíduo sólido, a visão que tem que se dar é o que se consegue fazer e que seja técnica e economicamente viável para transformar aquele resíduo num recurso, né? E esse é o nosso desafio. E o desafio onde a gente estabelece a necessidade de se aprimorar, as possibilidades de ingressar o mundo na economia circular, fazendo com que aquilo que seja resíduo para você seja recurso para mim, é o grande desafio da contemporaneidade. Mas aqui no Brasil isso ainda está muito devagar. Eu queria pegar a tua carona, inclusive, falando sobre essa coisa do Brasil. Você sabe que em 2010 se implementou, né, dentro da legislação, a Lei 12.305, que trata, né, sobre essa gestão de resíduos no país, que hoje ainda é uma coisa que estamos remando. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, na tua visão, né, que você é um cara que está rodando aí, né, o mundo, né, entendendo um pouco dessa gestão em diversas áreas, em diversos lugares. Como é que você enxerga hoje a arte da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Nós temos 8 anos de aprovação da lei, uma lei que ficou tramitando no Congresso por mais de 15 anos, né? Dificuldades de aprovação no primeiro momento, e hoje nós vemos aí uma dificuldade na sua implementação muito grande. O Brasil continua sendo o país dos lixões, infelizmente continua sendo o país dos lixões, né? Nós temos aí poucos aterros sanitários. Os poucos aterros sanitários que estão implantados sofrem, sobretudo, de uma ausência de sustentabilidade financeira que possa sustentar a própria operação desses aterros. E não estamos falando nem na remuneração do capital que foi investido. Então, o estado da arte do setor hoje no Brasil, né, são os dados que estão públicos na internet. Esse ano mesmo foi lançado o Panorama Resíduos Sólidos da Abrelp, que é uma das entidades do setor que trabalha aí com o levantamento de dados e informações sobre o setor dos resíduos, né? E na minha opinião, nós temos duas grandes fragilidades na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma delas é estruturar o modelo de negócio do setor dos resíduos domésticos, dos serviços urbanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos os contratos de coleta, são contratos absolutamente frágeis.
Quando não são contratos emergenciais, são contratos na base da Lei 8666, que são contratos muito curtos, que não permitem ao empresário do setor fazer os devidos investimentos e ter o retorno do investimento que fez. Então, os contratos de coleta são contratos que precisariam ser revistos dando uma perspectiva de maior prazo, de médio e longo prazo, para poder viabilizar o investimento. A outra questão muito grave é que nós, enquanto cidadãos, não pagamos pelo lixo que geramos, né? A gente paga a conta de luz, a gente paga a internet, a gente paga a conta de água, a gente paga o transporte urbano. E a limpeza urbana e a gestão de resíduos é um serviço público tão essencial quanto todos esses serviços. Você já imaginou o que acontece quando a empresa de limpeza urbana deixa de coletar o rio? Isso já aconteceu algumas vezes. Sim. Né? Eu me lembro que, eu não sei qual foi exatamente a eleição, que Duque de Caxias ficou 2 ou 3 meses sem coleta de lixo e a cidade de Duque de Caxias ficou literalmente mergulhada no lixo. Todos nós aqui no Rio de Janeiro nos lembrando de um carnaval, não lembro qual foi exatamente o carnaval, que o pessoal os trabalhadores da Conlurb entraram em greve e foi um caos. É verdade. Né? Nenhum prefeito sobrevive ao lixo na rua durante uma semana, 15 dias. Não sobrevive, não estou dizendo um mês. É verdade. Não sobrevive. É verdade. Então nós só vamos encarar o problema quando o problema está na rua, quando o lixo está na rua. Mas nós temos que encarar o problema antes, porque como eu falei, a limpeza urbana ela não é só limpar. Nós precisamos transformar esse resíduo em recurso. Sim. Nós precisamos evitar o encaminhamento disso para os aterros sanitários. Como é que se evita o encaminhamento disso para os aterros sanitários? Obviamente que eu estou imaginando aqui num universo sem lixões. Sim. A primeira fase, a primeira urgência é exterminar os lixões, acabar com os lixões e não só deixar de levar o lixo para o lixão, mas também remediar ambientalmente esses lixões, porque esses lixões representam um grande passivo ambiental, uma grande bomba relógio em termos de contaminação do solo, do ar, do lençol freático, como a gente sabe. Então a gente deve encerrar os lixões, a gente deve remediar os lixões e deve implantar uma malha, vamos dizer assim, de aterros sanitários, onde a gente possa ter a destinação final dos resíduos correta. Uma vez implementada uma malha de aterros sanitários que dê conta e que a gente esteja finalizada a barbárie e o crime ambiental de deposição de lixo em lixão, de resíduos em lixão, nós então precisamos fazer com que o lixo não chegue no aterro sanitário. E para fazer com que o lixo não chegue no aterro sanitário, a gente deve seguir toda aquela hierarquização preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, começando pela prevenção na geração dos resíduos. Então isso demanda um trabalho de educação ambiental gigantesco para convencer as pessoas a não gerar, convencer as empresas a não produzir. Qual é a quantidade de embalagem que você tem, por exemplo, quando você come um sanduíche de uma grande marca aí que vende sanduíche para a gente? Vezes 3, 4, dependendo Um fast food desse da vida, quantas embalagens você tem? Então tem um trabalho gigantesco para ser feito com a população e também um trabalho gigantesco para ser feito com as empresas no sentido da prevenção. Depois a gente tem a reutilização, a reciclagem. Agora, isso quando você pensa em grande escala, nós não podemos pensar em situações amadoras, né? Vamos pegar, por exemplo, os mega aterros que nós temos hoje no Brasil, aterros de Caieiras em São Paulo, aterro de Seropédica aqui no Rio de Janeiro. São 10 mil toneladas dia sendo enterrados ali. Dessas 10 mil toneladas dias, pelo menos 50% disso é orgânico, é matéria orgânica, é resto de comida, é pó de capina, é resíduo verde. E por que nós estamos enterrando isso e não estamos gerando energia através de processos como digestão anaeróbia ou biodigestão? Ou, se não for gerar energia com essa parte orgânica, por que a gente simplesmente não está compostando isso, né, e transformando isso em corretivo agrícola ou mesmo em adubo para ser utilizado? Se não na agricultura, pelo menos em programas de reflorestamento. Nós temos um passivo ambiental no Brasil em áreas degradadas, áreas de agricultura degradadas, que podiam estar sendo recuperadas com a cobertura desse corretivo agrícola, desse composto orgânico que nós estamos enterrando no Rio. Então é um recurso para o meio ambiente e para o setor da economia, recurso, né? A fração orgânica dos resíduos é um recurso que poderia estar sendo valorizado e sendo utilizada em projetos de reflorestamento, em parques e jardins, em atividades dessa natureza. E caso a tecnologia de compostagem seja realmente bastante eficiente, poderia inclusive estar sendo utilizado na própria agricultura. Sim. Então só aí nós temos, só um minutinho, Felipe, para concluir, nós temos aí 50% do nosso lixo que que é a fração orgânica que nós desperdiçamos ao levar para o aterro sanitário. Da outra metade são embalagens. Sim. Metade são embalagens. Embalagens compostas por quê? Papelão, vidro, metal,
né? Metal Plástico. ferroso e não ferroso, né? Ferro, alumínio, plástico, uma infinidade de plásticos. E sabe quanto é que isso representa na fração do lixo urbano? 20 a 25%. Então, de 20 a 25% nós estamos enterrando. Então, voltando ao exemplo dos megaterros, nós estamos falando de 10 mil toneladas dia, nós estamos enterrando de 2.000 a 2.500 toneladas dia de embalagens, que também tem valor econômico, que podem gerar emprego e renda aí, se destinadas corretamente a empresas ou a cooperativas de catadores ou a outras unidades e instituições ou empresas que possam fazer o beneficiamento desse material e encaminhar ele para o ciclo produtivo, né? Então, esse desafio, né, no primeiro momento, de se erradicar os lixões e construir os aterros sanitários, e num segundo momento, de evitar que os resíduos sejam encaminhados para os aterros sanitários e tem uma valorização multimaterial. Valorização multimaterial é aquela focada na reciclagem, na triagem do material que é passível de ser reciclado e encaminhado aí para a indústria recicladora, que é a indústria produtora das próprias embalagens ou de outros produtos, né? Nós temos uma outra fração, que é a fração orgânica, que também pode ser valorizada. E também existe a recuperação energética. A recuperação energética você faz aí com várias tecnologias que, através de unidades de recuperação energética, gera-se energia, né, com os resíduos ou os rejeitos, né, primordialmente os rejeitos que chegam nessas unidades, que pode gerar energia, de modo que os aterros sanitários atuem como manda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só recebendo o quê? Os rejeitos do processo. Então nós temos que caminhar em direção a que os resíduos sejam beneficiados e transformados em recursos. Sim. E aquilo que não puder ser beneficiado, ou seja, os rejeitos de todos esses processos, sejam então destinados a aterros sanitários licenciados. É isso, eu queria aproveitar, justamente eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu uma parte dela, então eu vou aproveitar para fazer uma segunda. Com relação a essa prioridade que nós temos de dar valor ao resíduo, introduzindo uma nova cadeia de negócio, e até o que diz o artigo 9º dessa mesma lei, né, que a prioridade é não gerar, depois reduzir, reutilizar. Mas fica uma dúvida, Walter, que é o seguinte: se eu dou como garantia para um grande investimento o lixo, e esse aterro ele vai ser construído, e a primeira coisa que esse aterro vai ter que ter, e a primeira coisa que é comprado pelo seu investidor, que é uma balança, né? Qual é a garantia que eu vou dar ao investidor no médio e longo prazo que ele vai conseguir receber aquilo que ele investiu, se no final eu quero que o lixo não chegue até ele? Ou seja, como é que a gente vai construir um arranjo para que isso se torne atrativo? Ou seja, será que o aterro não é um processo, como você muito bem colocou, uma transição, né? E a partir daí ele vai ter que virar uma espécie de complemento, ou seja, só os rejeitos têm que chegar até ele. Se eu fosse um investidor, eu ficaria preocupado, ou seja, como é que eu vou criar um modelo em que eu ganhe dinheiro, ou seja, eu consiga rever o meu investimento, mesmo que o lixo não chegue até a mim. Qual é a tua sugestão em relação a isso? Felipe, o mercado ele é muito dinâmico, né? O setor empresarial ele é extremamente criativo, né? O fato é o seguinte: não há nada mais barato para a operação do que enterrar o lixo. Qualquer outra solução tecnológica vai ser mais cara que um aterro. Se você montar uma planta de recuperação energética, uma planta de digestão anaeróbia para resíduos orgânicos, uma planta de triagem mecanizada para separação de lixo, tudo isso requer investimento. Então nós temos que encarar a questão dos resíduos numa equação financeira onde quem mande não seja só o financeiro. Claro. Nós temos que ter aspectos técnicos, ambientais e de política pública. Se você olhar para a Europa hoje, a Europa ela hoje, inobstante da perspectiva econômica, ela caminha a passos firmes em direção à economia circular, evitando-se concretamente que os resíduos vão para os aterros sanitários. Agora, é claro que isso aí necessita de legislação, de regulação dos contratos de concessão, de contratos de concessão que sejam respeitados. Por que eu digo respeitados? Olha a situação hoje do município do Rio de Janeiro. Nós temos uma concessão pública, onde a empresa concessionária, ela é responsável por 7 estações de transbordo, e ela recebe o lixo coletado nessas estações de transbordo, essas estações de transferência, espalhadas pelo município do Rio, e leva para um aterro sanitário
localizado no município fora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem mais área para fazer aterro, fora do município do Rio de Janeiro, que recebe esses resíduos. Essa concessão pública, que é uma concessão de 20 anos, que a rigor deveria ter segurança jurídica que protegesse o investimento e desse garantia ao sucesso da operação, essa concessão, além de ter valores hoje que, pelas contas, né, e pelo que a gente estuda, eu nunca vi a planilha, então não posso afirmar categoricamente, mas pelo que a gente percebe, o que a gente ouve dizer, vamos dizer assim, o valor da tarifa já não cobre os custos, ou então, se cobre os custos, não paga o retorno do investimento, o valor da tarifa. Agora, nesse atual governo, nem o valor da tarifa está sendo devidamente honrado. É o que a gente tem visto aí pelos programas de televisão, são informações públicas que a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro está devendo aí ao contrato de concessão. Então a gente tem que fazer com que os contratos de concessão, da maneira que eles estão hoje, eles sejam respeitados e que haja garantia, que haja segurança jurídica nos contratos de concessão, nas parcerias público-privadas hoje existentes. São os primeiros passos, né? Agora, para além disso, eu defendo a opinião de que nós temos que ter um custeio direto dessas concessões. O que é o custeio direto dessas concessões? Eu pago a minha conta de luz. Eu pago para quem? Para o prefeito, para o governador ou para o governo federal? Não pago para ninguém deles. Eu pago para quem? Para a concessionária de energia. Eu sou de um município, moro em Niterói, nós temos lá saneamento concessionado por uma empresa privada, né? A empresa privada cobra a água e cobra o esgoto. Eu pago a quem? A companhia de saneamento. Se eu não pagar água e esgoto, o que a companhia de saneamento vai fazer? Vai cortar minha água. Então, a concessão, ela exige uma remuneração direta do poder concedente, não do poder concedente, mas de quem usufrui, ou seja, do consumidor, do cliente final, a concessionária. E isso não existe no mundo do lixo. No mundo do lixo, no mundo dos resíduos, o que você tem? Todo o recurso dos resíduos domésticos, seja para coleta ou seja para destinação final, sai da onde? Do orçamento do município. Quando aperta o orçamento, o prefeito deixa de cortar um reajuste salarial ou a verba para a pavimentação de uma rua ou para a conclusão da obra do hospital, ou ele vai pagar o contrato de lixo dele. Ele deixa o contrato de lixo dele por último. E isso atrapalha totalmente a sustentabilidade financeira do negócio. Por isso que eu digo aqui que, em primeiro lugar, deve ser feita essa concertação. Deve-se consertar e arrumar o modelo de negócio, o arranjo, né, do desenho do setor de resíduos urbanos, porque esse desenho não tá bem feito. Enquanto estiver pendurado no orçamento da prefeitura, a prefeitura vai manejar esse recurso como melhor entender. Sim. E ela sempre vai querer o quê? Uma solução mais barata. Não adianta a empresa propor, eu tenho aqui uma unidade que eu faço a separação, separo o plástico, eu floculo o plástico, eu separo o metal, tem separador, tem leitor óptico, tem leitor... Não adianta, isso é mais caro, é mais barato, é mais caro, não quero. Agora, na medida que a gente passa para a eficiência, na medida que a gente passa para políticas públicas que atendam à Política Nacional de Resíduos, que já, a partir de 2014, isso inclusive eu gostaria, viu, Felipe, falar aqui com os nossos internautas, é que a mídia fez a mídia atrapalha muito, às vezes ajuda, né? Nós temos repórteres aí fabulosos que ajudam muito a questão do saneamento e da gestão dos resíduos no Brasil, mas de uma maneira geral a mídia atrapalha muito a questão dos resíduos quando ela confunde as coisas. Às vezes nós temos um lixão e ela chama aquilo ali de aterro sanitário. Às vezes a gente tem um aterro sanitário e ela chama aquilo ali de lixão. Isso é um desserviço. Lixão, aterro sanitário é aterro sanitário. Aterro sanitário você tem engenharia, você tem técnica, você tem operação, você tem licenciamento, você tem o tratamento adequado. Lixão você não tem nada disso. Você tem poluição do solo, do ar, do lençol freático. Então são coisas completamente diferentes. Agora a mídia também fez um desserviço. Quando ela propagou a ideia de que a partir de 2014 havia um prazo, a lei é de 2010, de que havia um prazo que a partir de 2014 os lixões deveriam ser encerrados. Isso não é verdade. Não existe nenhum artigo na lei que diz que os lixões deveriam ser encerrados a partir de 2014. Nada disso. Os lixões são proibidos no Brasil desde sempre. E se a gente tiver que botar um marco nisso aí, nós vamos colocar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. E a de crimes ambientais. E a Lei de Crimes Ambientais de 1996. 98. Então, desde essa época é proibido. Então, o que a lei diz, e de uma forma muito enfática, que a partir de 2014 só poderia ser encaminhado para os aterros rejeitos. Ou seja, haveria de se ter, ou feito pelas prefeituras, ou pelas empresas operadoras,
ou pelas concessionárias, haveria de se ter mecanismos de valorização desses resíduos, energética, orgânica ou multimaterial. Quando eu falo multimaterial, eu falo de triagem e reciclagem. Haveria de ter uma valorização de modo que, aí sim, a partir de 2014, só entrasse nos aterros rejeitos do processo. Sim. Então, esse prazo de 2014 não era para o fim dos lixões. Esse prazo de 2014 era para que os aterros deixassem de receber resíduos e passassem a receber apenas rejeitos. E isso é uma questão de uma imposição legal, isso é uma política pública que precisa ser atendida. Perfeito, Walter. Bom, Walter, o nosso tempo está quase terminando, é uma pena, porque eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com você, que além de ser um especialista em resíduos aqui no Brasil, de ter inclusive já atuado no poder público, né, estadual aqui do Rio de Janeiro, é um grande conhecedor da gestão de resíduos pública e privada fora do país. E eu queria que você, Walter, apresentasse para a gente um produto que você desenvolveu, que é muito interessante, que tem podido levar inúmeras pessoas aqui do Brasil para conhecer as diferentes áreas de tratamento, de gestão, inclusive de disposição final de resíduos em Portugal. E eu sei que esse trabalho que você vem desenvolvendo, eu acho que já está na 7ª edição, né? É um trabalho que pode ser muito importante para os nossos internautas que tiverem interesse em conhecer como funciona o gerenciamento de resíduos em outros países e ainda mais com um guia tão especializado como você. Ô, Felipe, eu fico lisonjeado e agradecido pelo elogio. Na verdade, assim, a Europa oferece muitos eventos, né? Itália, Alemanha, França, Espanha, Holanda, oferece muitos eventos na área de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Existe uma feira, por exemplo, em Munique, chamada IFAT, que acontece de 2 em 2 anos, que é uma verdadeira, como o pessoal costuma dizer, uma verdadeira Disneylândia do saneamento ambiental e da gestão de resíduos. Tem tudo lá, né? E a gente realmente já tem aí quase 10 anos que eu frequento, viajo, participo de eventos internacionais. Agora vai ter um próximo evento em Singapura, da International Solid Waste Association. Tem também agora acontecendo a Silubeza em Portugal. Quer dizer, tem eventos do mundo todo. O que a gente faz, aí eu vou aproveitar aqui que o meu amigo me deu esse espaço. Claro, com certeza. Esse aqui é um folder da nossa empresa de consultoria de um evento que a gente promove regularmente, chamado Benchmark em Resíduos Sólidos. A gente pode até botar depois na nossa edição, né? Pedir para colocar na legenda lá algumas informações sobre o evento. E o que a gente promove? A gente é uma semana mergulhado no assunto dos resíduos em Portugal. Nós fazemos workshops, visitas técnicas, essa atividade é acompanhada por especialistas da área pública e privada de Portugal que têm interesse de mostrar para o Brasil os avanços que aquele país obteve, né? Portugal, há 20 anos atrás, tinha lixão para tudo quanto é lado e 0 de reciclagem. Eles estruturaram o setor dos resíduos, tanto os resíduos urbanos quanto os resíduos industriais, de uma forma bem dinâmica, né? Com base em consórcios públicos, que é uma saída que a gente está apontando aqui para o Brasil. Nossos consórcios estão patinando. Eu acho que Portugal é um bom exemplo de consórcios que funcionam, de consórcios intermunicipais que funcionam, associação de municípios para que se ganhe escala, né? Esses consórcios eles atuam no destino final e no beneficiamento. A coleta continua sendo, cada município faz a sua, né? Agora, a parte de valorização, a parte de triagem, a parte de orgânicos, a parte de energia, né? É feito de forma consorciada. Eles avançaram muito no setor de planejamento. Agora também resolveram a questão da reciclagem. E como é que a Europa resolveu a questão da reciclagem? De uma forma muito simples, meus amigos. A responsabilidade pela estruturação da cadeia logística da reciclagem passa a ser do produtor. É o produtor. Quando eu compro uma garrafa de refrigerante, eu estou interessado na embalagem da garrafa de refrigerante ou no refrigerante? Refrigerante. Quando eu compro uma embalagem, quando eu vou numa mercearia e compro um shampoo, o que eu quero? Eu quero shampoo para jogar aqui e lavar meu cabelo, não quero aquela embalagem. Então eu preciso ser educado e precisam ser criados mecanismos para que você viabilize a tal da logística reversa. E quem é que vai viabilizar essa logística reversa? São os governos? Não. São as empresas interessadas no mercado de lixo? Também não. A melhor estrutura para a organização
dessa logística reversa é quem coloca o produto no mercado. A gente já tem uma logística que sai da extração da matéria-prima, passa pela indústria, vai na distribuição, chega no mercado e vai até o consumidor. Essa estrutura logística que vai da produção da matéria-prima até o consumo, ela precisa criar é preciso que a gente crie o canal reverso dessa logística, que ele volte do consumidor para a indústria. E quem é que de todos os entes, quem é que é o mais adequado para proporcionar esse retorno logístico do material? A própria indústria que o colocou no mercado. E é com base nessa ótica que a Europa estruturou os seus sistemas de logística reversa, que fazem com que eles tenham um índice de reciclagem aí de 30%, 40%, 50%, 60% em determinados países. Agora aqui não, aqui a logística reversa ainda é uma palavra que as pessoas... e a responsabilidade pós-consumo de quem coloca o produto no mercado ou quem distribui o produto no mercado também ainda não foi internalizada. Então, assim, Felipe, de uma forma bem resumida, para a gente poder avançar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós precisamos estruturar o mercado, sobretudo o mercado de resíduos sólidos urbanos. Nós temos que, no caso do mercado dos resíduos industriais, aumentar a fiscalização em cima dos grandes geradores de resíduos industriais, porque muitas vezes esses resíduos industriais não chegam no destino final. Apesar de ser uma lógica de mercado, há de ter fiscalização, tem muita bandalha no meio do caminho, né? E nós também precisamos fazer com que a estruturação dos resíduos sólidos urbanos, dos modelos de sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, passe por uma relação direta entre o cidadão, entre o consumidor e a concessionária operadora do sistema. E por outro lado, o setor produtivo, seja a indústria, seja a distribuição, seja os recicladores, seja os produtores de materiais, eles precisam organizar a logística reversa. E o melhor modelo que a gente tem para adotar, na minha opinião, é o modelo europeu. Mesmo porque as mesmas empresas que estão aqui no Brasil, elas estão na África do Sul, elas estão no Chile, elas estão na Argentina, estão no Uruguai, estão no Canadá e estão em toda a Europa, estão na Ásia. As mesmas empresas que estruturaram o modelo de logística reversa na Europa são as que devem estruturar o modelo de logística reversa aqui no Brasil. Ou os produtos eletroeletrônicos que a gente consome aqui não são os mesmos que são consumidos lá. Ou os pneumáticos, os pneus que a gente consome aqui não são os mesmos que são consumidos lá. Ou então os produtos que possuem embalagens na sua comercialização, que a gente consome aqui, não são os mesmos que são consumidos lá. Walter, então, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu queria te agradecer. Não, que isso. Eu queria te agradecer muito aí pela oportunidade. Dizer que você já está convidado para as próximas edições para a gente continuar esse assunto aqui. E vocês, internautas, gostaram do programa? Com certeza, né? Olha, vão lá, se inscrevam no canal, acessem o sininho, não deixem de curtir as nossas páginas nas redes sociais e, com certeza, no próximo mês, no próximo programa, nós vamos trazer temas muito interessantes aí ligados ao meio ambiente. Fiquem ligados, vem com a gente, Convergência Ambiental